Boa tarde a todas e a todos. Quero já agradecer a equipe organizadora, né, por este primeiro seminário aqui na região de Joinville, que será vários, e muito importante esse espaço aqui, muito importante a gente estar falando de educação para todas e todos, né, sem faixa etária, sem questão de gênero. E dizer muito obrigada ao William, que está aí nesse suporte, a Caroline, a Núbia, o professor Pedro e todos os palestrantes que fizeram as falas hoje, porque trouxe aqui não só a esperança, mas a força da resistência e da organização civil organizada no debate e na defesa da educação pública de qualidade com todos os seus elementos. Esse evento, ele trouxe elementos concretos, né, e que nos dá esse suporte. Eu também quero dizer que hoje estaria aqui a professora Marta, né, que também é minha companheira aí de luta no CONEP, na região norte, e ela está numa campanha salarial, que é uma das metas que está lá no Plano Nacional, que a gente vai falar hoje do Plano Nacional um pouquinho, porque é por causa dele que existe as CONEPs, e a CONEP e a CONAP. Então, esse momento da mobilização, ele é importante porque ele acontece no chão de escola, ele vai para o chão de fábrica, ele vai para todos os espaços. Então, hoje de manhã, os nossos palestrantes trouxeram dados importantíssimos, quando a deputada Luciana Carminati, ela disse, não, existe toda uma fiscalização, estamos acompanhando, né, essas metas e as estratégias. Então, hoje, a CONAP, mais do que nunca, ela está não só para fiscalizar, mas para mobilizar a não retirada de direitos que estavam garantidos lá no Plano Nacional de Educação, que foi feito em 2010. Então, em 2010, já no governo popular, eles pegam e mobilizam toda a sociedade, não só a comunidade escolar, mas toda a sociedade como um todo, para discutir a educação, e foi por meio dessas conferências. Então, ali se desenha já o início da educação que queremos, que precisamos, para emancipar a população, para que nossos filhos, os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras, não sejam meros trabalhadores, seguidores de instruções, mas que eles sejam protagonistas da sua vida, seja lá no conhecimento, seja lá no trabalho, ou seja, né, enquanto pessoa, enquanto vida. Então, eu passei por essas 3 fases. Em 2010, eu estava em sala de aula, né, porque o plano, ele determina que esse plano seja atualizado, acompanhado e feito a manutenção de 4 em 4 anos. Então, em 2010, eu estava como professora, mobilizando os alunos e a comunidade escolar. Em 2014, eu já estava como sindicalista, né, mobilizando a comunidade escolar e a sociedade como um todo, né, os sindicatos, as entidades, as conferências, movimentos sociais, para discutir educação. Então, já era uma manutenção da primeira e, de fato, a implementação no Estado. Em 2018, quando aconteceu o golpe, né, ali em 2017, já deixaram de discutir a educação com as entidades organizadas, então se fez aí um movimento paralelo. Então, isso era a CONAI, né, 2010 CONAI, 2014 CONAI, daí 2017 para 2018, surge a CONEP, que seria as Conferências Nacionais Popular de Educação. Então, a população, aquele governo não quer discutir educação, vamos nós discutir educação. Então, já se fez aí essa Conferência Popular de Educação.
e eu, enquanto sindicalista ali, já vendo o resultado dos primeiros golpes, aonde querendo desconstruir o que já tinha sido construído. E agora, em 2020, de novo, né, o CONAI está lá esquecido, o Plano Nacional de Educação, assim como o estadual e alguns municípios, também está lá esquecido e sofrendo vários ataques. Esses ataques, que a gente já visualizou, ele não é só na educação, mas é em todos os serviços públicos, né? Então, é deixar esse serviço público, sucatear esse serviço público para depois privatizar. E nós, enquanto sociedade organizada, sindicato, movimentos sociais, a gente tem que levar isso para a dona de casa, para o trabalhador da fábrica, né, para as mulheres operárias, para o jovem, que isso não é bom. Então, hoje, o papel da CONEP, da CONAP, é mais do que nunca mobilizar a educação para dizer não, essa educação não serve. Nós queremos uma educação como estava lá desde o princípio, na LDB, na Constituição Cidadã, no Plano Nacional de Educação. É isso que a gente quer. Então, por isso que foi muito importante, muito forte as falas hoje dos palestrantes e das palestrantes nesse sentido. Mais do que nunca, a população tem que participar desse debate. Eu vou trazer aqui, eu enquanto criança, mãe e pai não se interessava pela educação, não, a educação não era para eles discutirem, não era espaço da discussão dele. Hoje não, hoje essa educação, ela abriu-se a porta para a população discutir educação, mas discutir educação de uma forma emancipadora, e não como está aí, que é para engessar, lei da mordaça, não pode discutir isso, não pode falar aquilo, aonde as nossas crianças não podem ser reconhecidas, amparadas e assistidas nas suas diversidades, nos seus saberes, nos seus conhecimentos. Então, eu agradeço muito o que eu pude ouvir aqui, as falas que me antecederam, né, com dados tão importantíssimos que a deputada trouxe aí das 20 metas a nível nacional, e aqui no governo do estado se fez 19 metas, e elas ainda não foram atingidas. Por que elas não foram atingidas, né? O que está faltando para elas serem atingidas? Então, o que está por detrás disso? Então, nós, enquanto sociedade civil organizada, a gente tem que estar cobrando, e o governo tem que perceber que não estamos satisfeitos. E daí vem a pandemia, né? Então, a pandemia, ela traz um agravante muito forte. Por quê? Porque nós não podemos ir às ruas nos manifestar, não podemos estar dentro das escolas, enquanto Conselho Deliberativo Escolar, enquanto APP, dizendo não para isso. Então, essa pandemia, ela veio para agravar, né, e para desestruturar a mobilização popular. E mesmo assim, a gente está aqui firme, resistente, a gente vê isso na fala de cada companheiro, na presença de cada um, nas nossas conferências, nas nossas palestras. Então, eu não sei se eu vou olhar aqui, eu já me perdi um pouquinho, por causa do sistema, se vou conseguir colocar o vídeo, né? Tem um vídeo que ele traz um pouquinho desse percurso. Não sei se o William conseguiu esse vídeo. Se caso não, né, eu vou... Depois a gente tenta colocar ali no final o vídeo. Tá disponível o vídeo, tá, Vera? A gente pode colocar já, se você pode soltar esse vídeo agora, que é muito importante, porque ele vai trazer um pouquinho desse percurso que foi feito, a gente poder visualizar as conquistas, né? E hoje a resistência para não haver o desmonte. Obrigada, professor Márcio, e depois eu retomo a fala. Para vivenciar a importância deste momento, vamos voltar uns anos atrás.
Em 2014, a Lei do Plano Nacional de Educação passou a prever o Fórum Nacional de Educação como espaços de participação democrática e de decisões políticas na educação. Um dos objetivos estipulava a Conferência Nacional da Educação. Mas, após o golpe de 2016, em uma intervenção autoritária e unilateral, o governo retirou a representação dos trabalhadores do Fórum e não promoveu o calendário da CONAE. O Fórum Nacional Popular de Educação é o fórum paralelo, construído pelas entidades populares e que garante a Conferência Nacional Popular da Educação. É uma convocação à retomada da democracia no país e das vozes da sociedade civil organizada por meio dos movimentos sociais e entidades ligadas à educação. Uma reafirmação do compromisso com uma educação verdadeiramente transformadora. Em Santa Catarina, o Fórum Estadual Popular de Educação é um espaço de resistência e de luta pela democracia em seu mais amplo sentido, mas principalmente pelo direito inalienável da população à educação pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade social, com gestão pública, desde a educação infantil até a pós-graduação. É nessa luta pela manutenção e ampliação desse direito que o FEP Santa Catarina promove sua segunda CONAP-SC. Vamos trilhar a etapa preparatória, passando pela estadual, prevista para o segundo semestre deste ano, até chegar à etapa nacional, que deve ocorrer em 2022. Até lá, seremos guiadas e guiados pelo tema Reconstruir o País, a retomada do Estado Democrático de Direito e a defesa da educação pública, com gestão pública, gratuita, democrática, laica, inclusiva e de qualidade social para todos e todas. Este movimento também marcará o centenário de Paulo Freire, patrono da educação nacional, mobilizando a organização e o fortalecimento de uma plataforma comum de lutas pela educação brasileira. Assim, animadas e animados por essas circunstâncias, e em face das muitas lutas que nos desafiam nesses tempos difíceis, agradecemos a sua presença e reiteramos a convocação a todas as entidades, homens e mulheres que defendem a educação pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada em nosso estado, a somarem-se conosco nesta importante e necessária jornada que começa a partir de agora. Educação para todos e todas se constrói com democracia e participação social. Sob o legado de Paulo Freire, nenhum direito a menos. Então, nós retomamos a professora Vera Lúcia aqui, né? Depois de assistir o vídeo, e aí eu te passo, Vera, para você comentar o vídeo, né? E o que ele nos apresenta de significativo neste contexto. Então, eu te passo novamente aqui a palavra. Abrir meu microfone aqui. Então, não será, né, uma tarefa fácil a gente defender esse desmonte, defender a educação, mas nós vamos resistir e vamos mobilizar. E a nossa arma é o saber, o conhecimento, é o que está na lei, nos planos. Não iremos aceitar, né, as agendas neoliberais, pois essa luta, ela não é de agora. Então, a gente tem elementos e temos pessoas que vêm acompanhando isso de forma histórica, que têm o conhecimento. Enquanto nós aqui da base podemos nos mobilizar, eles têm o conhecimento da lei, eles vão nos dar, né, o amparo, vai nos dar o caminho para a gente fazer essa luta junto aí com a sociedade civil. E essa sociedade, ela precisa saber e estar preparada para dizer não aos interesses das grandes corporações, né? Foi comentada ali a questão do voucher, aí as pessoas falam, que bacana, eu posso escolher agora a creche do meu filho, né? Então, esses interesses que vêm dentro desses pacotes encantados, eles precisam, né, ser desembrulhados. Então, nós vamos desembrulhar esses pacotes que vêm aí, que enche os olhos, às vezes,
dos pais, dos familiares, achando que é uma coisa boa, né? Mas nós temos que evidenciar que isso não é bom e mostrar os verdadeiros interesses desse governo golpista que tenta implantar pacotes com o voto da direita golpista, várias leis complementares, né, que inviabilizam as melhorias na educação pública, intencionados, como eu já falei antes, a sucatear ela, para depois entregar ao capitalismo. Então, fazendo da educação uma mercadoria. Então, a educação não é mercadoria, ela é um direito, ela nos constitui enquanto sujeitos, ela é para o nosso bem, para o bem de uma sociedade. Nós não podemos, né, nós não vamos nos curvar aos negacionistas, aonde eles colocam questões que as pessoas pegam como verdades, né? Então, eu poderia enumerar aqui várias questões que chegam lá no chão da escola, sem nenhum critério, acusando professores, professoras de certas coisas, porque deputados, políticos que deveriam dizer a verdade para a população, implantam mentira, fakes, destratando os educadores, né? Desacreditando os educadores. Então, esse é um trabalho que vem sendo feito há muito tempo por alguns governos, para fazer com que a sociedade tenha um desejo pela terceirização. Então, por isso a importância da nossa conferência, junto com a população, para trazer esses debates. Então, esses debates são muito importantes, e antes de eu falar como está acontecendo essa mobilização, né, eu quero dizer um pouquinho qual é o objetivo, né, eu já mencionei aqui, mas eu quero dizer que a CONAP, ela começa agora, no primeiro semestre, que seria a mobilização, acontecendo já, ela vai ser a nível de município, regional, macro-regional, estadual e depois nacional. Agora, no primeiro semestre, em abril e julho, a gente está para realizar as municipais e as intermunicipais. E lá no finalzinho já do segundo semestre, a levar para a estadual. E a partir daí, dessa construção, desse documento, leva-se para a nacional ano que vem, 10 e 12 de junho de 2022, em Natal, no Rio Grande do Norte. A gente espera que até lá, né, a pandemia já tenha sido, vamos dizer aqui, eliminada, né, todos com vacinas, mas a princípio as nossas conferências regionais, elas vão acontecer a nível online. Então, essa é uma grande mobilização. Por quê? Porque muitas pessoas hoje já estão dominando, né, essas ferramentas, outras não. Então, a gente precisa estar discutindo também com a nossa população quilombola, com a população indígena, a população das periferias, do campo. Então, por isso que a coordenação estadual, ela dividiu as equipes em 8 grandes regiões, né? E esses coordenadores regionais, eles podem dividir as suas regionais em micros regionais ou até mesmo em municipais. Hoje, eu e a Marta, o professor Francisco, eu não vou falar todos os nomes aqui, né? Mas também o companheiro Clever, ele é metalúrgico, então hoje ele está me assessorando também na coordenação dessa regional norte, aonde a gente dividiu ela em 3. Então, não é uma coisa engessada, né? Os coordenadores, eles vão criar estratégias para poder discutir isso com a população. Então, agora, no mês que passou, esse mês, a gente já fez todas as mobilizações, conseguimos trazer as lideranças para essa discussão. Não é fácil, porque eles estão no momento também de combater o desmantelamento lá da base deles, a questão da reforma da Previdência, a reforma administrativa.
Então, essa pandemia, ela trouxe esses efeitos colaterais muito, muito danosos para a nossa vida, né? Então, a gente perde aí até a questão do direito a se aposentar, a voltar aos nossos aposentos. Nós não podemos voltar aos nossos aposentos, vamos trabalhar até morrer. Então, por isso que o tema dessa CONAP é reconstruir o país. A retomada do Estado Democrático de Direito, aquilo que a gente tinha, que a gente pôde sentir o sabor por causa da luta dos companheiros, hoje a gente não tem mais, hoje a gente tem a polícia batendo na nossa porta porque a gente chamou uma pessoa genocida de genocida. Então, a gente está na defesa da educação pública e popular, para não perder, porque daqui a pouco vem a educação domiciliar, isso não é bom, já foi provado que não é bom. A pandemia mostrou o quanto que as escolas estão sucateadas, elas não podem ser, né, uma educação à distância. Hoje a gente está no modelo remoto, mas ela não tem condições nem para o modelo remoto, quanto mais para se implantar de fato uma educação à distância a nível de ensino médio. Né? Fez aí um grande teste com as universidades. Nós precisamos ter universidades públicas para os nossos filhos que estudam em escolas públicas. Nós não podemos deixar pessoas que hoje deveriam estar defendendo a ciência, defendendo as universidades públicas, falando mal dessas universidades. Nossas universidades, elas são riquíssimas em conhecimento, em produções intelectuais, produções de pesquisa, referência a nível mundial. É isso que a gente quer que nossos estudantes, nossos filhos, vá a essas universidades. Quando eles cortam as bolsas, quando eles cortam gastos, que não são gastos, são investimentos, isso faz com que a nossa educação fique cada vez mais vulnerável aos ataques aí e ao olhar do neocapitalismo, porque educação é uma coisa que sempre vai ter, vai existir e precisa de recursos. E os recursos têm que ser aplicados na administração pública e não no privado, mas o privado quer essa fatia aí da educação para eles. E o nosso lema é educação pública e popular se constrói com democracia e participação social. Não é lá no gabinete, não é lá com o desejo do governo, e nós vamos defender nenhum direito a menos em defesa do legado de Paulo Freire. Porque, como o professor falou, se naquela época de Paulo Freire estava difícil, imagina agora que ela vem toda enfeitada, dizendo que não existe, onde aqueles que pedem intervenção militar, na verdade, é aqueles que querem a ditadura só para nós, não para eles. Então, é uma confusão aí de conceitos. Então, esse é o objetivo da CONAP, é um movimento muito grande, a gente precisa da participação de cada um e de cada uma, cada liderança sindical, movimento social, associação de pais, associação de moradores, é muito importante. Então, hoje nós estamos com a CONAP, ela dividiu esse grupo de trabalho, né, em comissões. Nós temos a comissão de mobilização, a mobilização sistêmica e de infraestrutura, a mobilização de comunicação e esqueci agora a outra mobilização. E tudo isso para a gente trabalhar em uma rede de apoio. Por quê? Porque nós não vamos ter mais aqui o apoio do governo, porque antes a gente trabalhava com o governo, então a gente podia entrar na escola, discutir com os professores, com o colegiado. Hoje não, hoje a gente tem que fazer esse trabalho formiguinha e mostrar todo esse desmonte, desembrulhar esse pacotaço de mentira e para que esses pais venham de fato defender essa educação do legado de Paulo Freire, e não uma educação conservadora, onde deixa as nossas crianças doentes, onde deixa as nossas crianças sem poder viver na sua integridade enquanto ser humano,
enquanto criadores, enquanto saberes diversos. Então, esse é um apelo que a gente, enquanto mobilizadores, a gente faz para sensibilizar, né, as lideranças para vir para esse debate, porque a gente precisa do negro lá dentro, do indígena lá dentro, do homossexual, do travesti, a gente precisa do religioso, a gente precisa de todas as religiões debatendo, a gente precisa das pessoas com deficiência, a gente precisa de todas as faces e de todos os perfis lá dentro para a gente discutir uma educação diversa, uma educação que não está no padrão daqueles que se dizem pessoas de família. Mas a gente precisa daqueles que se dizem que estão para o bem de todas as famílias catarinenses, de todas as famílias do Brasil, porque nós temos uma diversidade muito grande. Então, nós não queremos uma educação que engessa, nós não queremos uma educação bancária, nós queremos uma educação progressista, uma educação que estava defendida lá na Constituição de 88, lá na LDB, lá na primeira CONAP, ou na primeira CONAI que a gente construiu. E hoje, então, a gente está aí para defender, para a gente não perder o que a gente construiu lá em 2010 e em 2014. Então, para encerrar, eu vou ler aqui os eixos que a gente vai ter, e esses eixos a gente vai discutir nas nossas conferências municipais, regionais. O primeiro eixo vai ser décadas de lutas e conquistas sociais e políticas em xeque, o golpe, a pandemia e os retrocessos na agenda brasileira. Por quê? Porque todos têm que conhecer isso e ter clareza para a gente poder falar, desvendar, né? Então, isso é bem chão de escola mesmo. Plano Nacional de Educação, planos de Senai, políticas setoriais e direito à educação. Eixo 3, educação, direitos humanos e diversidade, justiça social e inclusão. Eixo 4, valorização dos profissionais da educação, formação, carreira, remuneração e condições de trabalho e saúde. Eixo 5, gestão democrática e financiamento da educação, participação, transparência e controle social. Hoje de manhã, né, a deputada trouxe para nós lá as 19 metas. Então, a gente vai estar aqui discutindo esses eixos, porque aí que estão as metas também. Então, a gente não vai fazer algo novo, a gente só vai fortalecer a comunidade, a sociedade, para entender que isso já estava lá na nossa CONAI, e com o golpe, eles deixaram de lado lá o plano de educação, não fizeram a manutenção, não fizeram as estratégias, e é isso que nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar porque estava lá no documento, então é aquilo que a deputada disse, se o executivo não faz, o legislativo e o judiciário tem que dar conta. E quando eles não dão conta, nós, sociedade civil organizada, temos que pressionar. E, por último, o eixo, deixa eu ver, gestão democrática. Eixo 6, construção de um projeto de nação soberana e de Estado democrático em defesa da democracia, da vida, dos direitos sociais, da educação e do Plano Nacional de Educação. Então, a gente viu que nesse momento de pandemia, mais do que nunca, essa escola está vulnerável, sucateada, não houve investimento e ainda nos colocam para a morte, onde um deputado cria uma lei que diz, não, tem que voltar para o chão de escola, mesmo que o vírus esteja lá também. Então, não valoriza a vida, mas pensa no capital. Então, todos esses documentos, né, eles estão hoje na página do CONAP, todo mundo tem acesso, é muito importante estarem lendo, e eu fico muito feliz de saber que a CONEP, né, aqui no caso, CONEP, porque é Estado, ela conta aí com entidades
que acompanha, se preocupa e cobra. Então, a gente não estamos sozinhos, porque às vezes a gente acha que a gente que está no chão da escola está sozinho, mas tem lá várias pessoas, universidades pensando por nós. E muitas vezes nós que estamos no chão da escola, a gente não tem a compreensão política que está acontecendo com as nossas vidas e a gente só vai reproduzindo aquilo que vem pronto. A gente não consegue, às vezes, largar esse pronto e dizer, não é isso que eu quero. Então, por isso a importância hoje dos sindicatos, desse debate, das universidades, para vir abrir os olhos, né, desse trabalhador, dessa trabalhadora que está lá no chão de escola. Márcio, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui e dizer que esse espaço é um espaço que traz muito conhecimento, muita reflexão, porque às vezes a gente tem um conhecimento, mas a gente não usa para fazer a reflexão e a gente só vai reproduzindo aquele espaço vicioso, aquele espaço onde a gente não tem a liberdade para expressar, e a gente vai se calando e ficando doente. Então, estar aqui nos traz vigor, nos traz esperança, e a gente vai resistir e vai esperançar de Paulo Freire, que é se levantar e ir à luta. E dizer, né, que eu, enquanto sindicalista, o Sint também está nessa conferência, o Sint também está fazendo conferências regionais, e a gente está aí nesse grande movimento, né? Porque a CONAP, a CONEP é um movimento, não é um movimento de uma instituição só, é um movimento de todos aqueles e todas que estão preocupados com a educação, porque a educação de Paulo Freire é a melhor. A educação de Santa Catarina, que está lá no papel, é uma das melhores da América Latina, porque foi essa universidade que você representa que construiu. Muito obrigada.